Olá, senhoras e senhores, tudo certo com vocês? Espero que esteja tudo bem durante esse período de quarentena, isolamento. Qual é a grande invenção culinária que vocês estão tendo e também o que estão lendo, o que estão assistindo? Deixe nos comentários sempre, recomendações aceitas. Vamos lá, hoje eu vou comentar sobre a Centauro, falar um pouquinho sobre a empresa no âmbito real, né? Sobre o que a empresa faz e como ela está, e depois a gente dá um pulinho na análise técnica, tá certo? Vamos lá. Bem, antes de dar o pontapé inicial sobre a Centauro, né, aqueles 3 gráficos que eu comentei que eu vou deixar sempre vocês a par, porque o momento pede essa análise, que são o saldo dos gringos no dólar, saldo dos gringos no mercado futuro do Ibovespa e saldo dos gringos no mercado à vista do Ibovespa. Então no dólar nada mudou para o vídeo anterior, vídeo de ontem, continua com saldo negativo vendendo dólar, tá certo? Quando a gente passa aqui para o contrato futuro, a gente vê uma desaceleração, então eles começam a vender contrato futuro. Então hoje, dia 27, deve ser um dia de vendas, de realização, tá certo? Hoje, dia 27, deve ser um dia de realização. Ontem eles já realizaram um pouquinho das compras, tá certo? Então realizaram ali na parte de 80 mil, 70 e tantos mil, já realizaram um pouco dessa subida dos 62 aos 70, tá certo? Então é importante ver fluxo, venderam, tá? Tende a ser um dia, hoje o mercado futuro abre com ligeira queda não, né? É ligeira de acordo com a volatilidade atual de 10%, 8%, hoje está caindo 3 a 4% futuro até o momento, tá certo? Então é importante, fluxo do dia 27/3, vendedor no índice futuro. Já no mercado à vista, ações, pela primeira vez aqui, desde que esse gráfico nos aponta, tá certo? Desde o dia, provavelmente dia 28 de fevereiro aqui, pelo que eu estou vendo, tá? Pela primeira vez temos aqui um movimento da linha verde clara, tá certo? Que são os investidores estrangeiros, a verde escura é só a precificação do Bovespa, então fez fundo em 62 e agora está aqui em 77, 70 mil pontos, tá certo? Pela primeira vez a linha verde clara, então, começa a fazer um movimento em U, começa a ter compra. Tá? Então a variação de ontem no mercado à vista, ou seja, em ações, foi positiva. Tá certo? Pela primeira vez, hein, galera? Faz tempo que não é positiva, bastante tempo mesmo. Tá? Chegou a ser próxima de positiva aqui, tá? Mas voltou a descer. Próxima de positiva aqui, voltou a descer. Essa é a primeira vez que a gente tem, na verdade, vamos dizer assim, uma máxima acima da anterior. Tá? Que a gente faz um movimento bem quieto ainda. Tá? Não é em V, vocês podem ver que é uma curva bem lenta de saldo, mas já foi positivo o mercado de ação. Tá? Então o stock picking aqui começa a ser interessante, algumas ações vão se valorizar no dia de hoje, mas o índice deve cair como em geral. Tá certo? Então os grandes players começam, principalmente os gringos no caso, começam a alocar, especular em posições específicas. Aqui então cabe toda a preparação de vocês que tem casas de análise, que tem profissionais, influencers também, porque não, eu aqui, vão começar a fazer jus à experiência que tem, aos serviços às vezes que eles prestam, porque começa a ter um fluxo, pelo menos no curto prazo, positivo de posições no índice à vista, tá certo? Essa é a dinâmica. E para você que tem curiosidade, tá? Só para trazer uma curiosidade aqui, um gráfico novo. Então, a variação de 2020 até o momento, tá certo? No seu pico de desvalorização foi de 32,80, tá? Variação em porcentagem de 95 a 2020, tá? Período pior do que esse somente 1998, pré-plano real, e também aqui 2008, tá? 41,22%. Tá? Então percebam que o bull market aqui tende brasileiro a ser de no máximo 1, 2, 3, 4, 5 anos, tá? Enquanto o bear market teve no máximo 3 anos. 3 anos. Tá? Então é importante para vocês aí saberem o que é bolsa e como se comportar, o que esperar e também comparar os piores momentos. 2020 é um dos piores momentos e está aqui em terceiro lugar. Vai, medalha de bronze para ele. Muito bem, vamos falar agora
da própria Centauro rapidinho, certo? Vamos comentar sobre a governança corporativa para começar, então melhor dos mundos para ela, tá? Melhor dos mundos com certeza, novo mercado, 100% de tag e um free float interessante de quase 30%, tá certo? Participações, aqui tem um grande naco, como diria aqui em Jundiaí, da posição acionária da Centauro. Não é uma empresa alavancada, se capitalizou recentemente, abriu capital recentemente e mantém aqui desde 2016, boa dívida líquida em relação ao EBITDA, ou seja, boa alavancagem, fez o seu turnaround aqui 2016 para 2017 e mantém crescimento. Então, Centauro visa crescimento. Tá? No final do ano passado, uma bela notícia, ou no começo desse ano, não lembro agora, entre final e começo desse ano, uma bela notícia sobre, não é naming rights que fala, mas sobre o direito de negociar a Nike para modelos esportivos, porém, recentemente a Magalu, né, ou a Netshoes, entrou com uma ação no CAD para intervir nesse monopólio em cima da Nike aqui no Brasil e me parece que a Magalu vai ganhar, tá? Não deixa de ser ali predominantemente Centauro, a Nike, mas isso é concorrência, isso é bom para nós consumidores, não muito bom para o resultado gigantesco que a Centauro viria a ter, né, com essa propriedade chamada Nike, né, uma empresa pequenininha. Bom, ela mantém boas margens, lucrativa, tá, e não está alavancada, então beleza, está com caixa. Como que funciona a capilaridade da Centauro nacional, né? Deixa eu tirar um pouquinho do zoom. Então, basicamente nacional, ela chama aqui de geração 5, eu sei que vocês não conseguem ver, são essas lojinhas verdes que são as lojas distribuidoras, tá? São as lojas à la Magalu, Omnichannel que eles chamam, né? Já vou trazer para vocês um gráfico para vocês entenderem o que é essa geração 5 que eles chamam. Loja tradicional, aquela que você compra os seus produtos, não pega, não shippa esses produtos para nenhum lugar. A geração 5 é aquela loja versátil, né? Ela é online, ela distribui e ela também coleta, né? O cliente vai lá na própria loja pegar o seu artigo, tá certo? São 27 lojas G5 já, tá? Que é um modelo bem interessante que a empresa tem hoje. Aqui essa foto emblemática para quem já morou nos Estados Unidos, né? E já teve experiência com a Amazon, né? Desde da Amazon tendo pick-up em 7-Eleven, né? Que são as lojinhas de conveniência básica, né? Mas aqui também a Centauro começa a distribuir dentro das lojas. Então, clique e retire. Pum, na loja ali você vai lá, compra rápido, fácil, e isso tende a ser não só presente, mas o futuro, tá? E aqui esse gráfico é interessante, eu espero que vocês consigam enxergar. Deixa eu dar um zoom, pessoal do celular principalmente, tá? O que significa esse gráfico? Então, no verde, tá? Quer dizer que a própria Centauro shippa, né, ou envia os produtos comprados online da própria loja. Então não paga galpão logístico, não paga nada, está ali dentro já da própria loja, perdão. Isso é ótimo, tá? A Magalu é mestre em fazer isso, só que em um varejo expansivo, não só em artigos esportivos, tá? Então vocês podem perceber a evolução do 2017 para 2018, tá? Um pequeno deslize aqui do terceiro tri para o quarto tri de 2018, mas vejam que é política da empresa aumentar isso aqui. Tá certo? Aumentar isso aqui. E o vermelho é clique, a compra e a coleta e também o cliente ir pegar, tá, os seus produtos dentro da loja. Então é importante esses dois gráficos, tanto o vermelhinho quanto o verde, representam, na minha opinião, o presente e o futuro dessas lojas grandes que hoje têm terrenos enormes, né, em vários shoppings, no caso da Centauro. Então elas diluem o custo, oferecem serviço e o cliente está cada vez mais acostumado ou assimilando melhor essa coleta ou essa compra online já direto da loja. Então isso é ótimo, tá? Isso é ótimo, indireto, rápido. Bumba! Aqui eu trago para vocês que o acordo que antes era unânime para a Centauro, a Netshoes, Magalu entrou no meio, tá? E eu acho justo, concorrência é ótimo, tá? Quanto mais concorrência, mais o consumidor é valorizado, é beneficiado. Então, o CAD deferiu o pedido de intervenção da Netshoes como terceiro interessado nos termos da Nike, tá?
Tá? Então a Nike deixa, por enquanto, de ser exclusiva, a monobrand ou exclusiva do grupo da Centauro. Tá certo? Interessante, vale leitura. Esse é um artigo gratuito, total credibilidade para Paula Zogby da Infomoney. Tá certo? Infomoney. É só vocês digitarem no Google rapidão, vocês chegam nesse artigo aqui. Mas fala que a Magalu, né, detentora da Netshoes, aí conseguiu uma fatia, um naco de novo. Tá? Bom, valor de mercado da Centauro, 206 milhões. Tá certo? Quem está no papel, então Passipar, Nefele ou Nefele Investimentos, não sei se é francês aqui, 35%. Passipar é a maior sócia majoritária com 62%. Tá certo? Depois tem o GPCP5 com 0,86% e o restante aqui Free Float. Tá certo? Se você quiser trocar ideia com o RI, não temos aqui. Sugiro que você entre no site da empresa, digite no Google aí Centauro espaço RI e vem aqui, ó, contato. Tá? Você vai ter tanto o RI, tanto o e-mail. Não temos nome ainda, mas os caras são bem profissionais aqui e estão de home office, então pode mandar que eles vão responder. Certo? Dados fundamentalistas com 2019 já concluído, né? Consolidado. Temos um PL e um preço-valor patrimonial salgados. Então, se você releva indicadores de preço, provavelmente você vai eliminar ela, tá certo? Então, tanto o EV sobre EBITDA quanto os outros 3 que relevam preço estão caros. Tá? E a gente não tem necessariamente um concorrente da Centauro no mercado. Então, você vai falar assim, você vai comparar com quem? Com a Netshoes, mas a Netshoes dificilmente vai abrir capital separado da Magalu. Tá? Se de repente a Netshoes abrir, a gente finalmente vai ter quem comparar. Tá certo? Então aqui vai muito do seu feeling. Lógico, com a derrocada atual, esses números aqui não correspondem. Tá? Quando o primeiro TRI de 2020 vier, vai ter um baque, tá? Porque ela caiu bastante, a gente vai ver. Porém, tem um prêmio a pagar, tá? Não é uma ação barata mesmo com a queda atual, tem sim um prêmio a pagar. Legal. ROIC-ROI, destaque para o ROI, formidável, 26,5%. ROIC, eficiência, vou tentar melhorar ali. Margem líquida, bacana, tá certo? Aí eu não sei aqui se ela tem enormes reservas de lucro, vale um valuation, para quem gosta de valuation aqui, para ver porque que a margem líquida é tão alta e a margem operacional não é alta assim. Tá? Acredito que a margem operacional aqui está mais real, porque varejo é apertado mesmo, tá? Então eu ficaria muito mais com essa margem do que com essa, porém, vale aí quem é mestre em valuation, tá? Para dar uma olhadinha se ela tem reservas de lucro, empréstimos, financiamentos aqui feitos, e aí sempre dá uma engordada aí na margem líquida. Bom, lucrativa no último TRI, lucrativa no último ano, vamos ver 2020, tá? Vamos ver 2020. Aqui uma empresa sim, consistente, tem os seus altos e baixos, mas sempre na lucratividade. Então nada a reclamar aqui, é uma empresa que foca em crescimento, então lá no fundamento a gente pode perceber que não temos dividend yield, tá? Então você tem que investir ou especular não, né? Investir na Centauro, né? Porque especular não tem regra nenhuma para isso, mas investimento é empresas de crescimento. Tá? Você acredita no comércio eletrônico, acredita na marca, tá? na top of mind, assim, né? Não vê a Netshoes como uma excelente concorrente, pelo menos no curto ou médio prazo, tá aí, a Centauro nada sozinha na bolsa. Se você comprou ela desde o IPO, você está vencendo a bolsa, né? Já que a bolsa virou para baixo, tá? 17,84% de rentabilidade abaixo, há um ano atrás, tá? 17%, conta 138 ainda desde o IPO para a Centauro, você está bem. Legal. Análise técnica que eu trago para vocês aqui, galera. Esse fundo aqui, eu só tenho um ponto de suporte abaixo e ele é bem sangrento, vamos dizer, desculpa a palavra, mas ele vai arder bastante, né? Que é o 12,50. Esse é o ponto de suporte mais forte que eu tenho. Depois, também forte, devido a esse fundo feito aqui, 17,03 e próximo do preço 24,21, tá? Infelizmente, no momento que fechou, ontem, hoje é sexta-feira, dia 27, não vejo o risco compensar o retorno, tá certo? Você vai falar assim, pô, o retorno está lá em 40, tá, mas não por curto prazo, acho difícil chegar no curto prazo, porém eu posso queimar minha língua aqui fácil, tá? O que eu imagino aqui? O movimento da Centauro, para quem é investidor ou para quem está realmente especulando mais para médio e longo prazo, o movimento tem que ser o IPO inteiro, tá? Movimento de quase R$40,
tá? Perdão, movimento isso aí, de R$43. Esse cara você tem que dar um Ctrl+C, Ctrl+V e caçá-lo a partir do fundaço que nós fizemos aqui, por enquanto, este fundo, tá? Então aqui, ó, vamos lá, AB, para quem não sabe o que é o AB, é Ctrl+C, Ctrl+V, AB igual a CD, pum, 57,92 seria então toda a pujança que veio com ela a partir do IPO, retornando a partir desse fundo. São os meus pontos de suporte aqui e eu dou um destaque, tá, especial, tá, principalmente para o 24 e 21 que está mais próximo, mas eu ponho ele em amarelo também, por quê? Se porventura a gente nós tivermos uma retração que ultrapasse o 24, ele passa a ser resistência. Tá? Então os 17,3 e 24,21 eu acredito ser uma faixa de preço, uma região de negociação de muito equilíbrio, tá? Devido ao momento delicado que a gente está, principalmente para o varejo. Tá? Por mais que a Centauro tenha vendas online, vai diminuir e não é ainda uma receita que leva a empresa nas costas. É uma receita em crescimento, mas não leva a empresa nas costas. Então deve ser um preço de equilíbrio entre 24 e 21 e 17,3, tá certo? Vai trazer para mim um movimento muito interessante se a retração ficar aqui, tá? Porque este gap é bem grande, dos 24 aos 41 é muita grana, tá? É muito preço para ser consumido e é básica, não é 100%, mas chega muito próximo de 100%, de 24 para 40, tá certo? Para finalizar, então, galera, quem vendeu aqui, vendeu no mínimo esse pullback, é o mínimo, ó. Pum, 23,06 por enquanto. Então vendeu aqui aproximadamente R$7. É bastante volátil, bastante volatilidade, assim como o mercado inteiro está volátil, mas é isso que eu aguardo. Já na parte compradora há um certo equilíbrio, né? Este fluxo aqui, o último ganhador, tá? Ele volta aqui, volta a colar e agora está muito próximo em 31,57. Temos esse aqui que é irmão dele, muito próximo também, bom, um pouquinho menor, está no preço, tá? E o último é esse aqui, ó, bom, chegou quase perfeição aqui e agora está aqui, ó. Então essa demanda atual, por isso que eu falei do risco, né, está muito próximo de acabar, na minha opinião. Está muito próximo de acabar. Fez de novo. Então vai ser natural para mim o quê? Nos próximos dias ou na semana que vem, dar uma paradinha por aqui e repetir ou uma vendinha dessa daqui, tá? Ou essa menor. Beleza? E essas vendas não são pequenas, tá? Não são nada pequenas. Voltaria ali para o fundo anterior e essa atual, essa sim, continuaríamos aqui em uma tendência. Eu, Bruno Mazzoni, acredito que ela venha a tocar, o preço venha a tocar no mínimo 24 e 21. Tá? Se romper, eu tenho 17 e é nessa região de equilíbrio que eu acho que a gente deve ficar até maio, tá? Junho, até a gente ter uma noção de quando podemos recolher a quarentena do calendário e voltar à vida normal. Certo, galera? Fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.